causar um pouquinho de encrenca aqui pra vocês. Polêmica é bom. É bom. Polêmica funciona. Não vê o Pablo Marçal, né? Vai até aqui no Pondera agora. Cara, uma hora dessa a gente traz o Pablo Marçal aqui. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Um patrimônio é tudo aquilo que você acumula ao longo da vida. Então, patrimônio pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário que você investiu, pode ser qualquer investimento financeiro que você tenha feito. E uma observação: todos os exemplos que eu falei aqui, nenhum deles inclui imóveis e automóveis. E eu queria perguntar para vocês, se vocês acham que imóveis e automóveis se encaixam como um patrimônio. Eu acho que sim. O imóvel, eu acho que sim. O que você acha, Alessandro? Bom, qual que foi a definição que você deu lá de patrimônio? É tudo que você constrói ao longo da vida. Isso, tudo que você acumula ao longo da vida. Ao longo da vida. Se eu construo, por mais que eu não seja um pedreiro, uma casa, e eu estou acumulando aquele valor daquele imóvel, eu poderia considerar, na ótica de alguém que não é da área de investimento, eu pensaria que o imóvel ele é um patrimônio, por mais que ele tenha depreciação. Sim, tá certo teu raciocínio. A questão é que tudo que a gente for colocar dentro do patrimônio tem que ser um ativo, que é um cara que a gente conhece, todo mundo conhece, que é Jesus. Jesus, ele viveu até aproximadamente ali uns 30, 35 anos. Ele foi investidor? Não, veja bem. A questão é que até os 30, 35 anos, não se tinha ideia de futuro. Então você vivia até esse período e vinha a falecer. Aí a gente tem a questão ali de 1945, que é o final da Segunda Guerra. E daí ali a gente aumentou nossa longevidade, a gente começou a viver por mais tempo. Então a gente passou de 30 a 35 para 42 anos. E se a gente for puxar um pouquinho mais para os dias de hoje, a gente tem um estudo, se não me falha a memória, em 2019, do IBGE, que ele fala que o brasileiro aumentou o seu tempo de vida em 31 anos. Ou seja, hoje o homem ele consegue viver até uns 73 mais ou menos. Então 73 anos e a mulher a uns 80 anos. Então como a gente tem essa ideia de viver por mais tempo, a gente precisa acumular um patrimônio para que garanta um futuro que a gente ainda não sabe o que vai ser. Então dá pra gente dizer que o patrimônio é isso. É aquilo que a gente juntou para garantir um futuro mais tranquilo, para a gente possa viver sem trabalhar em algum momento da vida. Seria isso? Sendo bem simplista? E que não é um passivo, né? Que não é um passivo. Vocês dois colocaram bem essa colocação. Olha, que não seja um passivo que esteja tirando dinheiro do seu bolso. É isso, né? Você tem que, no caso, você vai trabalhar, no caso, não vamos colocar tipo a vida toda, mas até a sua aposentadoria. Você vai trabalhar pensando nessa questão. Que é para quando chegar a sua aposentadoria, você não precisar ter que trabalhar. Desse problema todo do INSS, eu estava fazendo uma pesquisa, a gente tinha antigamente, para cada um aposentado, 10 pessoas ativas trabalhando. É importante colocar nesse ativo. Então é uma pessoa que tem a carteira de trabalho. E hoje a gente tem 2 pessoas para cada aposentado. Então você pode notar que teve uma redução. Peraí, repete pra gente esse número. Como é que é? Há quantos anos atrás? A gente teve, há um tempo atrás, não vou ter exatamente aqui o ano exato. Precisamente. Precisamente. Mas a gente tem, assim, 10 pessoas ativas. 10 pessoas trabalhando, ativas no mercado de trabalho, para um aposentado. Para um aposentado, com carteira de trabalho, a gente está dizendo aqui, né? Certo. E hoje essa relação é de 2 para 1. 2 para 1. Então a gente tinha 10 pessoas ativas no mercado de trabalho para garantir a aposentadoria de 1. E hoje a gente tem apenas 2. Para você ter mais ou menos uma ideia do que o Gustavo acabou de falar, é que é mais ou menos o seguinte, é como se fosse uma pirâmide apontada para baixo. Antigamente a gente tinha muitos contribuintes, né, que eram aquelas pessoas que optavam que... Mas daí também não é uma cultura que as pessoas talvez não se preocupem tanto com o amanhã como deveriam, se preocupem com o futuro. Aquela ideia de vive intensamente hoje, que amanhã você não sabe se vai estar vivo. Pessoa lá que pensa que não vai ter o futuro, ela vai gastar tudo hoje, o melhor plano dela é gastar tudo hoje e morrer amanhã. O que não é um plano bom. Porque, deixa bem. É bem triste, né? É bem triste. Eu não sei, numa dessa o médico falou pra ela que ela tem 10 dias de vida, não sei, eu quero mais que se dane o futuro, eu quero curtir agora, né? A gente tem esse problema. Antônio Domingos, se não me engano, que ele foi um vencedor, né, da loteria, ele ganhador da loteria. Ganhou 30 milhões e gastou todo esse dinheiro em 5 anos. Olha que pra mim é um absurdo. Um absurdo. Isso que vem aquela questão da pessoa não ter um preparo, uma mentalidade, né? Pra trabalhar com suas finanças, né?
É igual o Gustavo, ele sempre tem esse costume. Cara, o que você faria se você ganhasse na loteria hoje? Qual que seria o teu plano, hein? Essa é a nossa pergunta pra vocês. O que você acha, Alessandro? Qual que teria a tua ideia? Se você ganhasse na loteria hoje, qual seria o teu plano? 30 milhões. Eu ia contratar o Gustavo Guisa, né, para poder me orientar no melhor investimento. A pessoa, quando ela começa a acumular, ela não pode cair numa síndrome, tá certo? E tipo assim, eu não vou fazer nada e virar um tio Patinhas da vida. Então, isso chega normalmente, quando a gente tem no mercado financeiro, em torno de 600 mil, por aí a pessoa já começa a achar que é o tio Patinhas. Tipo, 600 mil. Isso. Já começa a pensar em viajar para Dubai, pensa que, eu já tenho aqui um dinheiro que eu posso gastar. Então, normalmente, quando chega nessa faixa etária, o pessoal começa a gastar e volta para estaca zero. Percebeu? Eu não sei, mas parece que o brasileiro tem um sonho de ficar rico da noite pro dia, né? E não sei se você tem acompanhado... É o sonho brasileiro, né? Não é o americano, tem o sonho brasileiro. Com certeza. E eu até tenho acompanhado agora algumas discussões aí de pessoas que se envolveram muito com essas apostas online, esses joguinhos aí, né? Que ficaram famosos, que as pessoas se iludem. E pessoas que realmente vão lá... Ela nunca teve dinheiro para investir a vida inteira, né? Nunca sobrou. Mas de uma hora para outra, parece que ela empresta... Você tá falando daquele do ursinho que aparece, que o cara bota lá deles, né? e daí ele começa? Com certeza. Não, você colocando essa questão desse jogo, cara, eu lembrei de uma história que aconteceu uma certa vez. Eu tava mais o Gustavo, a gente foi convidado para dar uma palestra em um colégio técnico, né? Isso. E ao chegar lá, o Gustavo abriu, tipo, uma aspa para uma seguinte pergunta. Falou, cara, quem aqui já investiu ou conhece sobre investimento? Alguns, tipo, investiu, falou que já investiu, tipo, levantaram o braço, beleza. O Gustavo pegou e perguntou, que tipo de investimento? Nossa. Aí o garoto pegou e levantou a mão e falou, cara, eu já investi no ursinho que no... Tigrinho, né? Cara, no tigrinho. Vamos abrir um desse. Vai dar muito dinheiro, né? O Gustavo olhou pra mim assim e falou... Aí ele falou, cara, resolve. Resolve a treta. Aí ele pegou e falou, cara, mas tigrinho não é investimento. É um jogo de azar. Simplesmente. Aí ele falou assim,